Aragen é um fracassado fraco e constantemente zoado, que se muda para uma nova escola na esperança de conquistar sua paixão. No entanto, tudo muda quando sua paixão o trai. Então ele faz um acordo com um gênio poderoso que lhe dá super força para ele poder dar uma surra em todo mundo e conquistar as gatas. Tudo começa em um certo dia quando Aragen tá andando pelos corredores de sua nova escola com um professor, que explica para ele que duas gangues rivais chamadas Mina Tokai e Sigma estão competindo entre si pelo topo. No entanto, Aragen não tá nem aí para as guerras de gangues, então ele pergunta ao professor se tem alguma gata na sala. O professor garante para ele que tem umas gatinhas, mas assim que ele entra na sala, vê todo o elenco de fundo de Tokyo Revengers encarando ele com olhares ameaçadores, fazendo-o suar frio. Porém, no meio da multidão de delinquentes, ele avista uma garota tão linda quanto a Margot Robbie, e isso deixa tão animado que ele até soca o ar de tanta empolgação. Como um verdadeiro malandro, ele desliza até o assento ao lado dela, e ela, surpreendentemente, se apresenta para ele como Mahoro com um sorriso caloroso, o que faz o Cupido acertar uma flecha direto no coração dele. A mente dele imediatamente viaja para o mundo da ilusão, imaginando um casamento dos sonhos entre os dois, mas ele nem faz ideia de que dois alunos do fundão estão de olho nele. Assim que o sinal de saída toca, Mahoro dá o maior choque da vida do Aragen ao pedir para ir embora com ele, e ele concorda, balançando a cabeça como um cachorro completamente doido, então ela promete esperar por ele no portão. Depois que ela sai, Aragen começa a pular de felicidade, achando que finalmente vai conquistar uma nota 10 de beleza. Mas, de repente, um dos valentões que estava espionando ele, chamado Zabu, o derruba e pergunta para onde ele está indo. Aragen tenta evitar ele, mas o outro bagunceiro do fundão, Saki, bloqueia o caminho dele, e os dois começam a pressioná-lo para se divertir com eles. No entanto, Aragen distrai os dois mentindo que o Homelander caiu no prédio, e isso permite que ele fuja da sala de aula. Enquanto os valentões correm atrás dele, Aragen acelera ao máximo porque não quer ter nada a ver com eles, mas de repente ele esbarra no camarada deles, que tem o porte físico do Dwayne Johnson. Aragen começa a surtar, achando que vai ser esmagado, mas o cara de repente começa a agir de forma amigável com ele e se apresenta como uma Takara. Ao ouvir isso, Aragen se lembra de que eles são velhos amigos que costumavam treinar juntos, sonhando em se tornar entidades poderosas chamadas de Onky People, mas quando Matakara o convida para participar das atividades do clube, ele recusa friamente o convite e vai embora. Enquanto desce correndo as escadas, Aragen se pergunta por que a cidade está lhe trazendo azar ao fazê-lo encontrar Matakara, a quem ele vem tentando evitar esse tempo todo, mas logo ele passa por um azar ainda maior no pátio ao ver que sua rainha gloriosa o deixou para trás. No dia seguinte, Aragen escolhe um lugar no telhado da escola para almoçar, mas Mahoro faz uma entrada surpresa acima dele. Enquanto eles comem juntos, Mahoro decide se tornar amiga de Aragen, e quando ela o chama pelo primeiro nome, o cérebro dele vai parar no espaço sideral. No entanto, ela o surpreende ainda mais ao pedir para sair com ele naquele sábado, mas antes que ele possa responder, Matakara o chama lá de baixo. Saki e Zabu se perguntam por que ele é tão obcecado por um perdedor, então Matakara explica que realmente admira Aragen porque ele é forte e corajoso, mas eles ainda não acreditam. Depois da escola, eles levam Aragen para um fliperama, onde Zabu pede desculpas pelo que aconteceu antes e pede para ser amigo dele. De repente, um grupo de valentões fantasiados de espada se aproxima de Aragen e começa a intimidá-lo por ter entrado no território deles. Depois de forçá-lo a tirar o uniforme, os valentões o perseguem e Zabu e Saki riem porque foram eles que armaram tudo para ver se ele era realmente forte, o que ele não conseguiu provar. Desesperado, Aragen corre para um santuário, mas os homens de branco invadem o local. Então ele pega uma arma estranha do chão e aponta para eles. No entanto, os gangsters acham que ele está só blefando, então se aproximam dele, mas de repente ele puxa o gatilho, fazendo com que uma bala rosa ricocheteie pela sala e acerte sua cabeça. Horas depois, Aragen acorda e percebe que um pedaço de metal agora está preso à sua cabeça. Quando ele gira o objeto, um espírito rosa com um corpo parecido com o do Brock Lesnar aparece e se apresenta como Senya, uma pessoa Onky, e Aragen fica surpreso ao descobrir que pessoas Onky das lendas realmente existem. Senya então pede para ele desejar qualquer coisa que quiser no mundo, mas o cara prova ser tão desesperado quanto os inscritos do Ender ao desejar dar uma surra em os malfeitores. Sendo um verdadeiro camarada, Sen entende de onde ele está vindo, então oferece se fundir com ele, mas Aragen recusa agressivamente porque não é a dele. No dia seguinte, Aragen aproveita um sorvete com Mahoro em um banco, mas Senya continua perturbando Aragen, então ele grita para ele calar a boca, o que deixa Mahoro confusa porque ela não consegue ver o Senya.
Logo depois, Mahoru diz para Aragen que está feliz por ele ter se transferido para a escola deles, e Senha o incentiva a tomar uma atitude, então ele se levanta corajosamente para dar a ela o presente que comprou. No entanto, toda a sua aura vai por água abaixo quando o intestino começa a roncar em público, obrigando-o a correr para o banheiro público mais próximo. Depois de aliviar o peso, Aragen fica deprimido porque seus nervos o fizeram perder a grande chance. Mas quando ele volta para Mahoru, ela o recebe com um sorriso. Isso lhe dá a motivação que precisava para entregar o presente a ela. Mas quando tenta confessar seus sentimentos, alguns bandidos aparecem de repente ao redor deles em mini carrinhos. Nesse momento, um clone do Hisoka de cabelo verde aparece e se apresenta como o chefe do Esquadrão Sigma, Marieto. Mas Aragen não quer saber dele. Então pega a mão da Mahoru e tenta ir embora. No entanto, Mahoru de repente se inclina para ele e pede para que lute por ela, fazendo com que os 2 neurônios dele praticamente saltem do crânio. Vendo isso, Marieto ameaça esfolá-lo vivo por colocar as mãos em sua irmãzinha, e Aragen fica chocado a descobrir que Mahoru é parente de um cara tão esquisito. Marieto começa a chutar Aragen enquanto Mahoru baba por ele e Senya vê a cena, mas conclui que Aragen não vale nada e tenta ir embora. No entanto, Aragen de repente começa a demonstrar determinação, então Senya pergunta animado o que ele deseja. Com toda a ousadia do mundo, Aragen declara que seu desejo é transar, então Senya finalmente se funde ao seu corpo, permitindo que ele bloqueie o chute de Marieto. Quando Arojin avança, seus braços de repente ficam tão musculosos quanto os do Hulk, e ele desfere um soco poderoso que manda Marieto voando. Matakara assiste a esse feito divino como se fosse uma série live action da Netflix, e enquanto todos os membros da Siguma correm para ver como Marito está, ele fica paralisado de choque ao perceber que o soco de Arojin parecia exatamente um Honk. Senya começa a gritar com Aragen por ter feito um desejo patético, e os 2 idiotas começam a discutir, mas Marito de repente se levanta e lança Aragen no rio com um chute. Ao ver isso, Matakara esbarra em um dos seus comparsas chamado Ryu, enquanto corre desesperado e pula no rio para salvá-lo. Quando a polícia chega, todos os gangsters da área fogem, mas Marito ainda está com a marca do soco de Aragen nos abdominais, então ele decide que vai recrutar Aragen para Siguma. Horas depois, Arojin acorda de um pesadelo e vê Matakara ao lado de sua cama, mas seu corpo ainda está tomado pela dor da luta com Marito. Matakara explica para Arojin que ele ainda está morando na casa de banhos administrada por seus parentes e mostra para Arojin uma pedra de melhor amigo que ele lhe deu quando eram mais jovens, enquanto relembra os velhos tempos. No entanto, Arojin coloca as calças de volta e começa a ir embora. Então Matakara o impede, perguntando se o motivo dele estar evitando é porque não é forte o suficiente. Mas Arojin afirma que é porque ele não se lembra muito do passado deles. Enquanto ele se afasta, Sen aparece em forma de Pokémon e arrasta Arojin para um lugar na cidade onde eles encontram Zabu. Enquanto Zabu incomoda Arojin com perguntas, ele acidentalmente bate na placa de metal em sua cabeça, fazendo Sen aparecer e assustá-lo. Mais tarde naquele dia, Arojin finalmente toma um banho e se lembra do momento em que Senya se fundiu com ele, o que fez com que ele se sentisse como se fosse outra pessoa. Quando ele pergunta a Senya quem ele é, Senya fica todo empolgado, igual ao Luffy do Gear 5, enquanto se apresenta como uma verdadeira pessoa Onk. Arojin fica confuso, já que pessoas Onk deveriam ser lendas, mas Senya muda de assunto ao mencionar o soco que deu em Marito e explicar que só conseguiu fazer isso uma vez, porque eles estão parcialmente fundidos. Isso deixa Arojin ainda mais confuso, então Senya segura seus ombros enquanto explica que Arojin não vai ficar mais forte a menos que eles se tornem um só em corpo e alma. Enquanto isso, Mahoru está implorando pro Onichan dar um pouco do seu molho branco para ela, quando Ryu de repente aparece com alguns calouros encrenqueiros e pede para falar com Marito. O segundo em comando de Marito, Outa, Tonta tenta expulsar os calouros, mas Marito impede e entrega para Ryu o Taco Bell especial que ele estava comendo. Ryu pergunta a Marito se ele pretende recrutar alguém afiliado ao Minato Kai, mas Marito, sem se importar, come um kebab enquanto diz que vai recrutar o Matakara também porque ele é casca grossa. Isso deixa Ryu tão irritado que ele joga o sanduíche fora, e Marito começa a rir, então Ryu ousadamente diz que será ele quem vai sucedê-lo. Enquanto Arojin vai para a escola, todos os bandidos olham para ele chocados por causa de sua performance contra Marito e começam a planejar enfrentá-lo, então Senya aproveita a oportunidade para zoar com ele. Ele grita para Senya calar a boca, mas os capangas acham que ele está falando com eles, então todos pulam para longe. De repente, Marito aparece e começa a correr em direção ao Arojin, então Arojin foge para proteger seu esconderijo. Enquanto isso, Zabu diz para Matakara não andar mais com Arojin, porque acha que Arojin está carregando um espírito amaldiçoado de grau especial com ele.
Mas Matakara não entende, então Saki explica que Zabu consegue ver coisas. Matakara então avisa que está planejando convidar o Arojin para entrar no Minatokai, e Zabu afirma que o chefe deles, Ken, nunca deixaria aquele cara entrar. Mas Matakara revela que o próprio Ken quer conhecê-lo. Logo depois, Matakara está andando pelo corredor da escola quando encontra Marito, que diz que pretende recrutar Ojin para Siguma enquanto anda em um carrinho engraçado. Enquanto isso, a sala do Arojin tá uma bagunça, com todos os delinquentes falando sobre suas conquistas em motéis. Mas Senha começa a zoar o Arojin de novo, então Arojin grita para ele calar a boca, fazendo com que toda a turma fique quieta. Enquanto Arojin discute com Senha, de repente ele ouve a voz do Marito chamando, então ele pula pela janela. Um tempo depois, Arojin encontra Mahoro no telhado e tenta puxar conversa com ela, mas ela finge que nem vê ele. Arojin pede desculpas por ter perdido pro irmão dela no dia anterior e promete que vai enfrentá-lo mais uma vez para ganhar o respeito dele. Mas Mahoro ameaça friamente cortar joias do Arojin se ele machucar o irmão dela de novo e destrói o presente que ele tinha dado para ela. Mais tarde naquele dia, Mahoro volta para casa e vê Marito transbordando energia Sigma enquanto dorme, então ela se aproxima dele para experimentar o picolé dele, mas acaba levando um soco na cara porque Marito tá sonhando em ter uma revanche com Arojin. Isso faz com que ela declare que vai acabar com Arojin. Mais tarde naquela noite, Matakara escreve pro irmão informando que Arojin se transferiu para o colégio Ichizo e que ele quer voltar a treinar com ele para se tornarem pessoas Zonki. No dia seguinte, Arojin está na sala de aula, ainda afundado na tristeza por causa da rejeição dura de Mahoro, e Matakara chega para recrutá-lo para o Minatokai. No entanto, Ryu invade com sua gangue e Zabu tenta enfrentá-lo, mas Ryu derruba com o especial do Tanjiro. Quando Matakara pergunta o que Ryu quer, ele diz que tem assuntos a tratar com Arojin, mas Matakara responde que ele terá que passar por ele primeiro. Os dois Gigashades vão pro pátio pro duelo, e todos os delinquentes se reúnem ao redor deles, mas Arojin fica tão nervoso que corre pro banheiro de novo. Matakara manda uns combos de Street Fighter no Ryu, mas Ryu desvia fácil, e eles ficam se enfrentando por vários minutos até que Matakara acerta um chute machado na cabeça do Ryu. No entanto, o ataque não causa nenhum dano ao Ryu, que tenta um de seus famosos golpes de cabeça, mas Matakara dá o troco com uma cabeçada dele mesmo, que nocauteia o Ryu. No entanto, Arojin percebe que Matakara está prestes a desmaiar, então ele o segura e leva para outro canto do pátio, onde elogia suas habilidades de luta. Matakara então o convida para entrar no Minatokai para que possam se tornar pessoas Zonki juntos, mas Arojin recusa friamente. Então Matakara tenta convencê-lo, prometendo apresentá-lo ao Ken, que é o rival do Marito. Horas depois, Matakara leva Arojin para conhecer Ken, e Arojin o desafia para um duelo, porque acredita que derrotar o rival do Marito faria Mahoro se apaixonar por ele. Assim que o duelo começa, Arojin se funde com Senha mais uma vez e desfere um Detroit Smash que lança Ken contra a parede, deixando todos chocados. No entanto, Ken se levanta e manda Arojin voando pelo telhado com um jab poderoso. No dia seguinte, na aula, Arojin tá de boa quando o Marito de repente entra pela janela e o abraça, pedindo para ele entrar no time deles. Arojin tenta recusar, mas vê Mahoro fazendo um sinal de coração em aprovação, então o romântico sem esperança diz com paixão para Marito que vai entrar para Siguma. Nesse momento, Matakara chega para convidar Arojin para outro encontro com Ken, mas Marito avisa que ele já foi escolhido. Enquanto Marito se gaba de ter garantido o Virgem de Ouro, Zabu chama Arojin de safado duas caras, e Matakara tenta desesperadamente lembrar Arojin do objetivo deles de se tornarem pessoas Zonki juntos. Mas Marito deixa claro que agora ele é um garoto Siguma e sai andando com Arojin, deixando Matakara arrasado. Enquanto isso, o líder da gangue dos brancos secretamente planeja fazer Ken e Marito resolverem suas diferenças no campo de batalha, mas seus subordinados se perguntam se ele despertou no stand de Jojo, já que ele tá falando sozinho. Na base Siguma, Tatsuto diz para Arojin que tá quase na hora do esquadrão Siguma chegar ao topo, e isso faz Senha pular de empolgação. Mas Arojin tá deprimido porque não tem interesse em brigas e só entrou para experimentar as bochechas da Mahoro. Nesse momento, Marito chega e convida Arojin para dar uma volta, e ele aceita todo animado. Enquanto eles caminham pela rua, Marito recebe uma ligação de alguém e depois avisa Arojin que eles vão para uma casa de prazer para a festa de boas-vindas dele, o que o deixa empolgado. No caminho, eles encontram vários membros da gangue de branco espancando um estudante aleatório por dinheiro, então Marito manda um deles voando com um chute estilo Liu Kang. Arojin reconhece os outros dois caras de uniforme branco como os mesmos que o perseguiram pela cidade, e Ryu pergunta o que os membros dos Nitro Boys estão fazendo naquela área.
Então Tatsuto explica que um cara chamado Shindo, que foi expulso de Minato, acabou de assumir como chefe deles. De repente, os Nitro Boys sacam algumas lâminas e explicam que precisam derrubá-los, senão o imperador deles iria destruí-los. Mas a Marito derruba os dois com chutes poderosos e devolve a carteira da vítima antes de ir embora. Enquanto isso, Mahou está voltando da escola para casa, mas Matakara bloqueia o caminho dela e pergunta se foi ela quem jogou Arojin em cima de Siguma, mas ela o ignora e segue em frente. No entanto, Matakara agarra a mão dela e diz que não vai soltar até ela falar com ele, mas de repente ela ativa um ataque Eco-Eco Pirata, que o atordoa e faz com que ele a solte. Logo depois, Marito apresenta Arojin para toda a equipe Siguma e informa que ele tem um soco mais poderoso que o do Saitama, o que faz com que todos fiquem interessados nele. Em seguida, ele anuncia que é hora de começar o jogo favorito do festival deles, que é uma versão especial de pedra, papel e tesoura chamada Olhe para o Outro Lado, e o vencedor vai ganhar um mando de frango do KFC. Mas os valentões ficam decepcionados com o prêmio. Marito escolhe Arojin como seu parceiro e diz para todos se juntarem com a pessoa ao lado. Mas assim que o jogo começa, Ota manda seu parceiro voando com um soco brutal, fazendo Arojin surtar. Enquanto Arojin encara em choque, Marito pergunta se agora ele entendeu as regras, e o cara diz que sim, mesmo que seu cérebro minúsculo esteja prestes a colapsar de medo. Ao ouvir isso, Marito anuncia o início da próxima rodada e Ryu dá uma cabeçada no parceiro que o manda pra longe, e os outros também entram na brutalidade, deixando Arojin paralisado de medo e arrependimento. Depois de várias rodadas, Marito pede para Arojin tentar o jogo, e ele imediatamente tenta recusar. Mas Marito diz que essa é a melhor oportunidade para ele mostrar seu soco especial. Enquanto Arojin se prepara para começar o jogo, Marito promete encontrá-lo na rodada final, e isso deixa tão apavorado que ele implora para Senha se fundir com ele rapidamente. No entanto, ao invés de atender ao pedido, Senha de repente vira um palestrante motivacional do TikTok e diz que Arojin não vai ficar satisfeito em vencer com a ajuda dele. Enquanto Arojin discute com ele, Ryu se aproxima para desafiá-lo. Mas Ota corta a fila e diz que ele vai primeiro. Ao-chan então se apresenta para Arojin, e todo mundo ao redor comenta que Arojin tá com azar porque vai enfrentar o Jackie Chan do time deles, que é o líder da unidade de ataque especial. O próprio Arojin percebe que vai levar uma surra feia, então implora para Sen ajudá-lo, e Senha finalmente concorda. Então Tatsuto se apresenta para ser o árbitro. Assim que a luta começa, Arojin perde, e quando chega a hora de receber o castigo, ele implora para Senha possuí-lo de novo. No entanto, quando Ota desfere um soco, Senha segura o rosto dele no lugar e o punho de Ota se quebra ao bater no rosto de Arojin. Isso choca todo mundo ao redor porque eles sabem que o soco do Ota é como levar uma martelada do Thor na cara, e Tatsuto declara Arojin o vencedor, então Ota sai andando envergonhado. No entanto, as coisas vão de mal a pior porque o próximo adversário de Arojin é o demônio das cabeçadas, Ryu, e Arojin começa a tremer de medo porque sabe que seu crânio não aguenta mais pancadas brutais. Felizmente, quando a rodada semifinal começa, Arojin consegue ganhar no sorteio, e ele decide dar um soco leve para perder, mas acaba se distraindo com alguns bandidos passando, então o soco acaba sendo só um tapinha de leve. No entanto, Tatsuto revela que ele acabou de usar uma das técnicas secretas de artes marciais dos arquivos dos Guerreiros Dragão e o declara vencedor. Ao ver isso, Marito pula alegremente para enfrentá-lo na rodada final e Senna começa a zoar o Arojin de novo, então ele grita para ele calar a boca. No entanto, como Marito não consegue ver o bobão rosa, ele acha que Arojin está insultando ele e entra no modo fera. Arojin conclui que seu crânio está prestes a ser quebrado como um ovo, mas Senha solta umas frases do Andrew Tate para motivá-lo, e Marito revela que o motivo de gostar do Arojin é porque sentiu o ronque dele quando socou. Assim que o jogo começa, o intestino do Arojin falha de novo, então ele corre para o banheiro para se aliviar, só para encontrar o Ota brutalmente ferido no chão. Enquanto todos verificam o Alta, Tatsuto mostra para eles uma abraçadeira do Minato Kai, que foi encontrada na cena do crime, e isso deixa Marito furioso. Logo depois, Tatsuto explica para Marito que Ota e Marito são melhores amigos desde pequenos, e que a única pessoa que pode derrotar Ota é o Ken, mas eles sabem que o Ken não faria uma parada suja dessas. Quando Arajin volta para o restaurante da família, ele vê Maoru e diz a ela que quer sair da Siguma, mas ela dá um tapa na cara dele e implora para que ele fique, para que ele derrote o irmão dela. Mais tarde naquela noite, o apaixonado começa a treinar boxe e sombra para cumprir o pedido de sua rainha gloriosa, e Senha também ensina a ele algumas outras técnicas de treinamento. Enquanto isso, Ryu e Tatsuto encontram alguns membros do Minato Kai na rua, então Ryu os derrota e jura se vingar por alta enquanto vai embora.
No entanto, alguns Nitro Boys aparecem e batem ainda mais nos membros do Minato Kai usando armas. No dia seguinte, Arajin tá treinando com Matakara durante a aula de esportes, mas alguns membros do Minato Kai ligam para Matakara para contar que seus colegas foram brutalmente espancados por membros da Siguma. Enquanto isso, Marito vê outros membros da Siguma feridos no chão, com indícios apontando para o Minato Kai. Então ele invade a base deles e desafia Ken para uma luta. Quando Ken entra na sala, Marito tenta acertá-lo com um chute, mas Matakara bloqueia com um chute próprio. No entanto, Marito sorri e manda Matakara voando com um chute giratório, então Zabu corre para ver como ele tá. Quando Matakara pergunta o motivo do ataque deles, o cabeça-quente Ryu começa a xingá-lo. Então Zabu devolve os insultos enquanto menciona que os membros deles foram atacados por integrantes da Siguma. Isso leva a uma discussão acalorada entre os dois, mas Ryu encerra com uma cabeçada de crânio de vibrânio e Saki corre para revidar, mas Matakara o impede e pede para todos se acalmarem. No entanto, Ryu joga uma faixa da Minato Kai no chão enquanto explica que ela estava ao lado do Ota, mas Matakara argumenta que não foi obra da Minato Kai, já que eles nunca fariam algo tão covarde. Então Marito diz para eles apresentarem os verdadeiros culpados no dia seguinte ou entrarem em uma guerra total com a Siguma. Ele então promete ao Ken que dessa vez eles vão resolver as coisas antes de sair com seu grupo. Um tempo depois, Arajin entra na base da Siguma, mas todo mundo olha pra ele com raiva, como se ele tivesse acabado de cagar na calça favorita deles. Então Tatsuto puxa pra longe e explica que eles estão prestes a entrar em guerra com a Minato Kai. Arajin não quer se envolver em uma guerra dessas, mas Tatsuto começa a surtar porque uma guerra entre Minato Kai e Siguma com certeza vai ser mais desastrosa e sangrenta do que o incidente de Shibuya. No entanto, isso anima o viciado em briga de cabelo rosa, que começa a comemorar a guerra que tá por vir até que Arajin o chuta pra longe e pergunta pra Tatsuto como o Marito tá lidando com tudo isso. Tatsuto explica que ele tá focado em resolver sua treta com Ken e Arajin fica chocado ao saber que os dois líderes estão prestes a ter um confronto maior do que John Cena contra The Rock. Horas depois, Matakara e seus dois amigos estão relaxando em sua casa, e Zabu e Saki conversam animados na expectativa da guerra. Mas Matakara não tá nem um pouco feliz com isso, porque o Minato Kai sempre foi sobre buscar a verdadeira força através de lutas significativas de homem para homem. Saki então pergunta sobre a jaqueta do Minato Kai pendurada no quarto dele, e ele diz que ela pertence ao seu irmão, Mitsukuni. Alguns anos atrás, Matakara chorava miseravelmente, mas Mitsukuni lembrou a ele que uma pessoa Onki nunca foge e colocou sua jaqueta sobre ele, dizendo para continuar se esforçando para se tornar uma pessoa Onki. Agora, no presente, Matakara diz aos amigos que quer cumprir a promessa feita ao irmão e ao Minato Kai, pelo qual tem tanto carinho. Então Zabu aponta que todos no clube respeitam profundamente Mitsukuni, já que ele foi o líder anterior deles. Matakara então pega a pedra de presente que ganhou de Arajin e diz que tem algo a fazer enquanto sai correndo. Depois que ele sai, Saki comenta que Zabu não tem usado sua jaqueta ultimamente e pergunta onde está sua braçadeira, mas Zabu responde de forma suspeita que alguns corvos fugiram com ela. No entanto, Saki tem menos neurônios do que uma minhoca, então ele começa a atacar os corvos lá fora. Algum tempo antes, Zabu estava entediado lendo o último capítulo de One Piece, mas de repente o líder dos Nitro Boys chegou e se apresentou como Shindo. Zabu imediatamente provocou ele, perguntando por que tá bancando o Durão depois de ter sido expulso do Minato Kai há meio ano, mas Shindo estendeu a mão oferecendo amizade. Quando Zabu afastou a mão dele, Shindo de repente o puxou para frente com um golpe de chicote e acertou uma joelhada violenta direto no estômago dele. Antes que ele pudesse sequer entender o que estava acontecendo, Shindo aumentou ainda mais o ataque com golpes brutais de chicote antes de dar um chute de machado forte nele caído no chão. Shindo então pegou a braçadeira dele e disse que ele era um fraude ainda maior que Megumi por ter perdido para alguém que ele mesmo provocou. No presente, Zabu sente vergonha de tudo isso, então jura que nunca vai contar para ninguém. Enquanto isso, Arajin está andando pela rua, dizendo para Senya que não há necessidade de continuar treinando, já que Marito e Ken vão lutar um contra o outro. Isso deixa Senya confuso, então ele narra sua fantasia boba em que Marito vence e oficialmente entrega a posse do Siguma, assim como as bochechas da irmã dele, pro Arajin. Ele também narra outra fantasia em que Marito perde e entrega a gangue Siguma para ele antes de morrer, permitindo que ele finalmente conquiste Mahoro. Quando Arajin volta para o restaurante da família, sua mãe avisa que Matakara chegou para vê-lo. Logo depois, eles chegam ao quarto de Arajin, onde Matakara pergunta se Arajin pretende lutar na guerra no dia seguinte, mas Arajin diz que depende da situação.
Ao ouvir isso, Matakara pede para ele impedir Marito porque tem certeza de que Arajin conseguiria convencê-lo. Mas Arajin diz que isso não é problema dele, então Matakara explica que tá com um mau pressentimento porque os caras dele nunca fariam mal a alguém daquela forma. Matakara então relembra um dia do passado em que eles trocaram alguns presentes e prometeram se tornar pessoas Onki, e diz que ainda quer se tornar uma pessoa Onki junto com ele, mas Arajin o afasta, dizendo que isso é coisa do passado. Na manhã seguinte, Arajin encontra Mahoro no telhado e se exibe enquanto fala sobre como planeja tomar Siguma, mas Mahoro o ignora. Nesse momento, Matakara chega e pede para Mahoro conversar com ele sobre Maredo, então ela sai com ele para um lugar mais reservado. Lá, Matakara pede para ela convencer Mariedo a parar a guerra, mas ela fica irritada e tenta ir embora. Então ele a impede, dizendo que eles podem acabar se matando. Mahoro admite tristemente que Mariedo não vai ouvir o que ela diz, então ele pede para ela convencer Arajen a falar com ele. Ela se recusa e tenta ir embora, mas ele a segura de novo, então ela tenta usar seus poderes de grito sônico. No entanto, ele cobre a boca dela e diz que quer cumprir a promessa que fez ao irmão mais velho, e isso faz com que ela finalmente se acalme, já que consegue se identificar com isso. Pouco depois, Mahoro pede para Arajen convencer o irmão dela a parar a guerra, e ele concorda como um cachorrinho fiel. Mas quando ele encontra Mariedo para fazer isso, a cara do chefe o faz tremer de medo. Enquanto isso, os membros do Minato Kai estão se preparando para a guerra que está por vir, e Matakara tenta convencer Ken a desistir, mas Ken diz que está na hora de resolver as coisas. Ao mesmo tempo, Harajen está fazendo palhaçada na rua quando esbarra em Shindo, que provoca ele até o ponto de fazê-lo partir para cima com um soco. Na base do Minato Kai, Zabu conta para Matakara como Shindo usou para armar toda a situação. Então Matakara decide conversar com Shindo. Ao mesmo tempo, Shindo chicoteia Arajen para longe, então Arajen se funde com Senha e aguenta todos os golpes de chicote antes de mandar Shindo voando com um super soco. No entanto, Shindo de repente se levanta novamente, e Senha fica chocado ao ver que ele se fundiu com uma pessoa Honki chamada Itia. Um tempo depois, os Nitro Boys estão em sua base, trabalhando duro para fabricar armas para que Shindo não os jogue na prisão. Mas, de repente, Matakara chega e pede para conversar com Shindo. Ao ver que ele é um membro do Minato Kai, um dos Nitro Boys parte para cima dele com um cano de metal, mas Matakara o manda voando com um chute. Nesse momento, Shindo chega e chama Arajen, que entra correndo vestindo apenas uma sunga e uma coroa rosa estranha na cabeça, como um cachorro fiel, e isso deixa Matakara chocado. Quando o Matakara pergunta o que ele está fazendo, Arajen desvia o olhar dizendo que está brincando de Ordem do Rei, e Shindo pergunta a Arajen se eles são amigos, mas ele responde que não é nada disso. Arajen então pergunta o que Matakara está fazendo ali, e Matakara explica para ele que a guerra entre Siguma e Minato Kai é toda uma armadilha que Shindo armou, mas Shindo mente dizendo que não sabe do que ele está falando. Ao ouvir isso, Matakara parte para arrancar a verdade dele à força, e Arajen tenta impedi-lo, mas ele empurra Arajen para o lado e Shindo saca seu chicote para se preparar para a batalha. Enquanto Shindo desfere vários golpes de chicote, Matakara desvia, mas quando tenta chutar Shindo, o rei esquisito bloqueia com o chicote e o enrola no pescoço de Matakara antes de puxá-lo para perto. Com os joelhos fortalecidos por Iisha, Shindo desfere uma joelhada brutal em Matakara, que o arremessa ao chão e então começa a insultá-lo por ser um lixo fraco, apesar de ser o número 2 do Minato Kai. Ao ver isso, Senha tem agora a certeza de que Ishia se fundiu com Shindo. Enquanto os membros do Minato Kai marcham pelas ruas, Zabu liga para Matakara, preocupado, mas Matakara não atende porque está amarrado e amordaçado na base dos Nitro Boys. De repente, Arajen entra na sala onde ele está preso e tira a fita da boca dele. Matakara então pergunta por que ele está vestido com a roupa clássica do Johnny Sins e Arajen explica o que aconteceu. Quando Shindo se levantou depois de levar um soco, ele convidou Arajen para atacá-lo de novo. Arajen então avançou com outro soco ainda mais forte, mas Shindo segurou o braço dele e disse que não tem problema ele ser virgem, porque todo mundo começa assim. Depois disso, ele levou Arajen para a sede dos Nitro Boys, onde Arajen recebeu aquele tipo de serviço especial que vocês, nerds, só sonham nos seus devaneios de Gunner. Ao ouvir isso, Matakara fica chocado com a cara de pau do cara, mas Arajen justifica suas ações dizendo que tem seus motivos para agir assim, e ainda fala para Matakara desistir porque brigas de gangue acontecem o tempo todo. No entanto, Matakara argumenta que essa luta não é de verdade porque tá armada, mas Arajen, com arrogância, diz que isso é uma besteira. Então Matakara pergunta por que ele tá agindo como um covarde de repente, sendo que antes era mais como um cara durão. Arajen diz que não tem interesse em caras durões. Mas, de repente, Shindo aparece e manda Arajen segui-lo, já que todo mundo está esperando por ele. Quando Arajen sai da sala,
Matakara diz que sempre acreditou nele e tenta várias vezes chamá-lo, mas Aragen o ignora enquanto segue Shindo. Quando eles ainda eram pequenos, algumas pessoas os viram brincando de super-heróis e zombaram deles por isso. Então, o aspirante a Superman Matakara partiu pra cima pra atacar eles, só pra acabar levando uma surra brutal enquanto o covarde idiota Aragen assistia escondido atrás de uma árvore. Os valentão então decidiram que ele seria o próximo da fila, então o fracote fugiu com um rabinho de camarão entre as pernas. No presente, Aragen sente nojo de Matakara por tê-lo feito lembrar desse incidente. Em outro lugar, o exército do Minato Kai avança para enfrentar a gangue Siguma, e Mahoro observa de um esconderijo, planejando dar um boquete caprichado pro irmão depois que ele derrota o Ken, mas começa a desanimar quando percebe que Aragen e Matakara ainda não chegaram. Enquanto isso, Shindo leva Aragen para uma sala de disco, onde faz todos os Nitro Boys xingarem a equipe Siguma antes de pedir para Aragen largar eles e entrar para sua gangue. O tapado já começa a feder por causa de todos os caras perigosos que eles têm guardados para ele, mas Shindo de repente faz uma dancinha do Fortnite enquanto fala o lema deles. Shindo então anuncia que a guerra entre Siguma e Minato Kai está prestes a começar e ameaça sua equipe, dizendo que vai acabar com eles se não destruírem os dois times. Então eles começam a fazer cantos de guerra wakandanos em antecipação. Quando Arojin pergunta para onde eles estão indo, Shindo explica, enquanto quebra a bola de discoteca, que o plano é entrar e acabar com tanto o Esquadrão Siguma quanto o Minato Kai depois que eles se destruírem, e Senha lembra que foi isso que Matakara disse. Enquanto Arojin caminha pelo corredor, Matakara chama por ele, mas não recebe resposta, então Matakara fica deprimido ao perceber que o Aró covarde desistiu de se tornar uma pessoa Honki. De repente ele tropeça e cai no chão, e ao ver a pedra da amizade que Arojin lhe deu, ele se lembra da promessa de Arojin de se tornarem pessoas Honki juntos, o que o faz perceber que Arojin nunca desistiria desse sonho. Enquanto isso, Zabu tenta ligar para Matakara novamente, mas ele não atende, então Zabu sai correndo para procurá-lo. Depois que ele sai, Marito tira a camisa para se preparar para o duelo com Ken, e Mahoro não resiste e tira 1 milhão de fotos dos gominhos do abdômen do seu Oni-chan. Enquanto caminham pelas ruas, Shindo pergunta para Rojin sobre a obsessão de Matakara em se tornar um cara bombado, então ele explica que é uma promessa boba que eles fizeram quando eram mais jovens. Quando Shindo pergunta se ele visitou o Santuário dos Bombados recentemente, Senha manda Arojin mentir dizendo que não foi, e ele faz exatamente isso. Mas Shindo de repente oferece a ele o cargo de braço direito. Arojin não quer esse estresse, mas Shindo promete fazer as Nitro Girls recriarem cena da Brazzers com ele, então ele quase cede até se lembrar de sua rainha gloriosa, o que faz dele surtar de paixão por ela. Shindo de repente começa a fazer um monólogo sobre destruir o Ken, e quando Arojin pergunta o motivo, ele narra a história de como entrou para o Minato Kai e se tornou um dos mais fortes, até que um dia tentou usar uma arma durante um duelo, o que fez com que Ken o expulsasse da gangue. No presente, Zabu invade a sede dos Nitro Boys e espanca os seguranças antes de libertar Matakara. Enquanto isso, no Coliseu, os Nitro Boys se preparam para a batalha, mas o intestino do Arojin entra em frenesi de novo, então ele tenta correr para o banheiro. No entanto, Shindo impede e começa a falar sem parar sobre as posições de Netflix em Tio que ele planeja colocar a Mahoro, e isso irrita tanto o Arojin que ele força a Senha a se fundir com ele e manda o cara nojento voando com um soco. Depois disso, ele corre para o banheiro, mas Shindo sorri porque agora tem a confirmação de que Senha está trabalhando com Arojin. Enquanto isso, os exércitos de Siguma e Minato Kai estão se preparando para começar a guerra quando Matakara e Zabu aparecem e explicam para eles que tudo não passa de uma armação do Shindo. De repente, Arojin entra correndo, sendo perseguido pelo exército dos Nitro Boys, e Matakara pede aos chefes para pararem a luta, mas Marito diz que isso não importa mais e parte para cima de Ken para começar o duelo deles. Arojin corre rápido como um flash de segunda, mas acaba tropeçando em uma pedra e caindo, só para perceber que ninguém tá mais atrás dele. Quando ele olha para trás, vê que os Nitro Boys formaram uma formação de batalha, e à sua frente, os membros da Siguma e da Minato Kai estão reunidos para travar sua guerra. Enquanto isso, Marito avança com um chute giratório, mas Ken bloqueia com um golpe de palma poderoso, e o impacto causa dor em ambos os homens. Lá embaixo, os membros de ambos os grupos começam a trocar socos, e Arojin tá apavorado achando que a Terceira Guerra Mundial tá realmente acontecendo na frente dele, mas o espírito brincalhão comemora ao seu redor. Marito avança de novo com outro chute, e dessa vez o chute acerta, mas Ken acerta um golpe no rosto dele ao mesmo tempo. Enquanto os dois Gigasheads lutam, Ota observa da lateral e se lembra de como tudo começou. Anos atrás, Marito e Ken eram conhecidos como os Reis Deuses porque dominavam todas as escolas de Honki City.
Por isso, todos os gangsters tinham medo deles. Naquela época, Ota perguntou a Marito em qual gangue ele pretendia entrar, entre a Minato Kai e a nação Ikki, mas Marito disse que estava entediado com as duas. Enquanto Marito seguia na frente, alguns cabeças ocas decidiram mexer com Ota, e Ota mandou o líder deles voando com um único soco, mas ele ainda estava incomodado porque Marito parecia desanimado desde que eles se tornaram os chefão e se perguntava se existia algo que pudesse reacender sua chama. De repente, um dos caras implorou para outra entrar na União Ikki, mas isso os deixou confusos, então ele os arrastou até uma área onde o líder da União Ikki, Shiba, desafiou Kenta em um duelo e declarou que iria derrotá-lo. No entanto, quando ele avançou para atacar, Ken o mandou voando pro mês que vem com um golpe brutal de palma. Enquanto os membros do Minato Kai comemoravam, Marito de repente avançou e tentou acertar um chute de Kung Fu em Ken, mas Ken bloqueou facilmente. Então ele tentou outro chute brutal que também foi bloqueado. Ken então jogou Marito para longe, e sua força deixou o fanático por lutas tão animado que ele implorou por uma segunda rodada, mas Ken o ignorou e foi embora. Um tempo depois, dois delinquentes da Ikki Union imploraram para Marito se tornar o novo líder da Ikki Union porque estavam desesperados para derrotá-lo, e ele só lutava contra pessoas com convicções fortes, mas Marito continuou sem interesse. Horas depois, Ota invadiu a base do Minato Kai e disse a Ken que havia assumido como líder da Ikki Union, antes de desafiá-lo para uma luta. Enquanto Marito voltava para casa naquele dia, ele viu alguns bandidos comentando que Ota e Ken estavam tendo uma luta estilo UFC na rua, e isso surpreendeu. No campo de batalha, Ota lançou seu soco mais poderoso em Ken, mas o King Kong japonês aguentou numa boa e mandou Ota voando com um soco dele mesmo. Enquanto Ota estava caído no chão sentindo dor, Marito correu para ver como ele estava e ainda fez uma referência ao All Might dizendo que agora era a vez dele. Ao ouvir isso, Marito deu uma leve bronca em Ota por agir como um sacrifício humano para preparar o duelo deles. Mas Ota disse que convicção não tinha nada a ver com isso, porque o que ele queria mesmo era a emoção. Marito então avançou animado com um chute de machado que foi imediatamente bloqueado pelas palmas musculosas de Ken, mas mesmo assim ele forçou a passagem e acertou o chute no rosto dele. Isso fez Ken sorrir, e todos ficaram chocados porque o Madara Uchiha do universo deles tinha sorrido pela primeira vez. Depois disso, os dois Omnishiets trocaram golpes pesados, trocando socos um com o outro, e a rivalidade entre eles continuou por um tempo, mas nunca foi decidido um vencedor. No presente, Ota percebe que Ken está esperando pelo dia em que Marito finalmente o derrotará, mas não é nada disso que parece no campo de batalha, já que Ken acerta o rosto de Marito com um golpe brutal. Marito responde com um chute no peito e, enquanto a briga continua, Mahoro tenta parar o irmão, mas Arojin aparece de fininho e diz pra ela que é perigoso demais, então ela manda ele lá tentar separar os dois. Quando Arojin tenta se aproximar para separá-los, o impacto dos golpes deles faz alguns destroços voarem na direção dele, o que o assusta e o faz recuar. Os dois brutamontes avançam com seus ataques mais poderosos e, quando se chocam, o impacto destrói o chão sob eles, fazendo com que caiam para o andar de baixo. Mahoro imediatamente corre para ver como está seu irmão inconsciente, e Arojin tenta ajudar, mas Mahoro despedaça o coração dele ao dizer que acabou com ele. Nesse momento, Shindo dá ordem para os Nitro Boys pegarem o que sobrou, então eles avançam com seus tacos de metal e os garotos do Minato Kai correm para enfrentá-los. Isso deixa Seiya feliz porque o caos pode ser uma oportunidade para ele e Ichiha finalmente se fundirem, mas Arojin se afasta e diz que nada disso importa mais já que ele perdeu a garota. No entanto, Seiya mostra para ele que seus amigos ainda estão lutando por suas vidas e pergunta se ele pretende abandoná-los. Mas o monte de lixo ambulante diz que eles não são seus amigos e sai correndo. De repente, Shindo bloqueia o caminho dele e começa a socar Arojin enquanto diz que ele vai morrer se não se fundir com Seiya. Enquanto pisa em Arojin, Seiya implora para ele se fundir e salvar sua vida, mas Arojin diz que não faz mais sentido viver. Depois de nocautear Arojin, Shindo anuncia orgulhosamente para todos que ele era o mentor por trás de tudo, e Saki pula para atacar, mas é jogada no chão pelo chicote de Shindo. Ao ver isso, Zabu corre e tenta um ataque de socos em sequência, mas Shindo desvia e apaga as luzes dele antes de convidar todos os outros membros do Minato Kai para enfrentá-lo de uma vez. Ryo desvia dos golpes de chicote enquanto avança e tenta acertar sua famosa cabeçada infernal, mas Shindo o nocauteia com uma joelhada poderosa e continua desmontando todos os outros membros do Minato Kai que se aproximam dele. Eventualmente, o garoto de ouro, Matakara, entra para enfrentá-lo e consegue acertar um chute, mas Shindo reajusta o pescoço quebrado como um vilão de filme de terror e começa a chicoteá-lo brutalmente como um pai rígido. Depois de nocautear Matakara, Shindo planeja destruir os corpos deles para que nunca mais lutem.
Mas, de repente, Mahoro se aproxima dele e manda ele desaparecer. Sem hesitar, Shindo a chicoteia no chão, e Arojin implora para ela fugir. Mas ela se levanta e chama Shindo de verme patético. Então ele tenta acabar com ela com um chute de machado. No entanto, Arojin finalmente cria coragem e impede o ataque dele, e enquanto Shindo chicoteia, Arojin aguenta toda a dor enquanto avança. Enquanto Arojin e Shindo trocam golpes, os membros do Minato-kai começam a torcer por Arojin, e com o poder da amizade, Arojin acerta seu soco mais forte até agora, mandando Shindo voando vários quilômetros ao norte do Texas. Ao ver que Shindo foi derrotado, todo mundo começa a comemorar Arojin como se ele tivesse acabado de ganhar a Copa do Mundo, e Matakara diz a Arojin que nunca deixou de acreditar nele, então Arojin ajuda seu amigo ferido a voltar para casa. No dia seguinte, Arojin caminha alegremente pelo corredor e Senya o encara, dizendo que ele ficou forte o suficiente para desafiar o Goku e ainda se gaba dizendo que vai conquistar o coração da Mahoro com sua força. No entanto, quando ele entra na sala de aula, percebe que Mahoro não tá por lá, e Saki o surpreende com golpes dolorosos no ombro enquanto elogia o soco dele. Nesse momento, Matakara chega e pede para conversar com Arojin, mas Arojin diz que precisa encontrar Mahoro, então Matakara informa que ela tá no hospital cuidando do Marito. Ao ouvir isso, o Aru simpa a técnica do Flash Step para desviar dele e sair correndo para o hospital. A caminho do hospital, Matakara conta para Arojin que seu irmão, Mitsukuni, foi mandado para a fundação de menores depois de bater em um policial que obrigou seus amigos a vender drogas, e a última coisa que ele disse para Matakara foi para continuar se esforçando para se tornar uma pessoa honesta. Matakara afirma que são essas palavras que o motivam até hoje e revela que seu irmão vai voltar na semana que vem, o que deixa Arojin feliz. No hospital, Mahoro tenta dar para Marito a maldição de grau especial que ela preparou em vez de comida, mas ele segura a mão dela para salvar seus intestinos. Assim que Arojin chega, ele tenta dar em cima da Mahoro, mas ela lança um olhar de desprezo porque, mais uma vez, ele estragou a chance dela de experimentar a berinjela suculenta do Onichan. Enquanto Arojin brinca com Marito, Mahoro pede para ele sair, dizendo que os feromônios de perdedor dele estão contaminando o ar. Marito dá o maior choque da vida dela ao dizer para ela sair em vez disso, então ela sai correndo, arrasada. Arojin vai atrás dela, mas ela o encurrala na parede e diz que ele continua sendo um idiota inútil, mesmo tendo derrotado Shindo. No entanto, depois que ela vai embora, o insuportável apaixonado começa a surtar de felicidade porque a Barbie dele acabou de encurralá-lo na parede. Quando ele volta para o quarto do hospital, Marito menciona sua vitória contra Shindo, e Arojin aproveita a oportunidade para pedir permissão para conquistar a irmã dele. Mas Marito interrompe pedindo para irem ao encontro em grupo, e Arojin concorda animado. Mais tarde, no esconderijo da Siguma, Arojin fica desanimado ao saber que Matakara vai ao encontro em grupo, e quando ele pergunta ao Tatsuto por que convidaram Minato-kai, ele responde friamente que eles não conseguem fazer a tarefa sozinhos. Tatsuto então diz ao Arojin que eles vão para a praia, e o cérebro do Arojin começa a fritar enquanto ele imagina Mahoro usando o maior provocante. Enquanto isso, Saki está alegremente passando cobertura no ponche do Arojin, e Matakara admite que é igualzinho ao de um gringo. Mas Abu diz que não tá no clima, já que não conseguiu fazer nada, e sente que deve algo ao Arojin por tê-lo salvado. No entanto, Matakara anima ele lembrando ao Zabu que foi ele quem o salvou. Mais tarde, naquela noite, o Arojin tá deitado na cama e diz ao Zabu que tá se sentindo mais homem. Isso deixa Senya feliz porque ele acha que Arojin finalmente tá ficando mais forte. Mas o idiota começa a viajar sobre seus planos de quarto com a Mahoro, deixando Senya decepcionado. No dia seguinte, Arojin chega à praia todo animado para se divertir na água, mas percebe que ninguém está do lado de fora e há uma barraca por perto. Quando ele entra na barraca, as luzes se acendem e ele vê um cartaz na parede dizendo que eles vão ter um encontro de combate em grupo. A barraca inteira foi montada como se fosse um episódio do SmackDown, e Tatsuto aparece vestido de árbitro para anunciar o início do encontro de combate entre Minato-kai e Siguma. A primeira luta, Alta aparece de colante de luta livre para representar Siguma, e Ken chega fantasiado de Randy Orton para enfrentá-lo. Enquanto os dois fortões brigam, Ken coloca Ota em uma chave de pescoço, mas Ota reage e derruba Ken com um backdrop. No entanto, Ken se levanta imediatamente e lança Alta nas cordas com um clothesline e todo mundo começa a ovacioná-lo achando que ele venceu. Mas, de repente, percebem que ele está em animação suspensa. Ao olhar mais de perto, Tatsuto anuncia que Ken travou as costas e dá a vitória para Ota, mas Ota desmaia logo em seguida. Enquanto levam os lutadores derrotados de maca, Zabu promete a Arajin que vai dar o máximo na luta para retribuí-lo, e Arajin não entende o que ele quer dizer até ver o banner da luta na parede que tem o nome dele.
Desesperado por motivação, Arajin sai sorrateiramente da tenda para tentar dar uma espiada nas curvas da Mahoro através do maiô dela, mas acaba vendo ela vestida com uma roupa preta completa, tipo Dubai, o que o deixa deprimido. Na tenda, Saki usa uma chave de braço para finalizar seu oponente, mas assim que começa a comemorar, Marito aparece como seu próximo adversário e o arremessa para fora do ringue, garantindo a vitória. Enquanto está sentado ao lado do ringue, Mahoro diz que tá com fome, então o fã desesperado se oferece para ir comprar alguma coisa para ela comer. Do lado de fora, Shindo tá na cantina preparando comida enquanto reclama que estão usando ele como uma máquina de yakisoba, mas Itia diz para ele aguentar. Nesse momento, Arajin também aparece com um pouco de comida e pergunta onde ele ouviu o nome Senha. Mas Shindo diz para ele perguntar diretamente ao Senha enquanto entrega a comida, então Senha o arrasta para longe. De volta à tenda, Matakara derrota seu oponente facilmente, e Tatsuto anuncia que ele já derrubou 7 pessoas até agora. Vendo isso, Saki diz para Zabu que é a vez dele mostrar sua força, e Zabu declara com paixão que vai vencer só para ser lançado para fora da tenda segundos depois. Logo depois, Marito derrota todos os oponentes enviados contra ele, e todos os membros da Siguma ficam apavorados com a força dele. Eventualmente, sobra apenas Matakara e Marito, mas Marito muda o jogo propondo uma luta em duplas entre ele e Ryu contra Matakara e Arajin. Arajin tenta recusar imediatamente, mas Matakara aceita por ele, e Arajin começa a surtar. Então Matakara o incentiva, dizendo para ele dar o seu melhor. Após as apresentações, a luta começa oficialmente, e Matakara começa a trocar socos pesados com Ryu, então Arajin diz para Matakara acabar logo com ele para que ele mesmo não precise lutar. No entanto, Mahoro começa a torcer por eles, então Arajin entra na luta para impressioná-la. Mas Marito obriga Ryu a passar a vez para ele, então Arajin finge uma lesão na perna para forçar Matakara a voltar para a luta. Em poucos minutos, Marito domina Matakara e o imobiliza, mas Matakara escapa da imobilização e tenta chutá-lo, mas Marito contra-ataca e o prende uma submissão mortal. Ao ver isso, todos imploram para Matakara desistir para não morrer, mas Matakara quebra o próprio braço para escapar e consegue acertar um chute, fazendo o nariz de Marito sangrar. Quando Marito avança para acabar com ele, Arajin o distrai mentindo que vazou um vídeo bombástico da Sydney Sweeney, então Marito puxa para dentro e começa a socá-lo. Matakara tenta salvá-lo, mas Ryu o ataca, então ele destrói Ryu com um suplex e ainda acerta um chute. No entanto, Marito se levanta e joga Arajin para longe, e Arajin cai bem em cima do Ryu, então o árbitro faz a contagem até 3 e dá a vitória para o Arajin. Vários anos atrás, o Matakara criança perguntou ao irmão o que significavam algumas pinturas na parede, e Mitsukuni disse que significa que uma pessoa Honki é aquela que encontra uma cabeça e nunca foge. Ele então pergunta ao Mitsukuni se Onki significava um lutador forte, mas Mitsukuni disse que não significava apenas ser forte, mas também ter um coração puro. No entanto, Matakara começou a notar algumas sombras se movendo nas pinturas, o que o assustou, e quando perguntou ao Mitsukuni o que eram, ele disse que eram coisas que se infiltram no coração das pessoas fracas. Mitsukuni então se abaixou e disse a ele que ser uma pessoa Onki significava nunca fugir, e essas palavras motivaram Matakara. De volta ao presente, Matakara sorri para uma foto dele com Mitsukuni daquele dia e se despede dela enquanto vai para a escola. Mais tarde, Mahoro tá babando por fotos do Marito no terraço quando Arajin chega, e ele tenta convidá-la para sair, mas ela se afasta friamente. Nesse momento, Matakara chega e se oferece para almoçar com Arajin. Enquanto eles comem juntos, Matakara pede para Arajin deixar ele fazer a festa de boas-vindas do irmão no restaurante da família dele, porque Mitsukuni disse que queria se empanturrar de comida boa quando fosse solto, e ele adora o gyoza de lá. Horas depois, Matakara tá com seus amigos, e Saki tá comemorando o fato de que eles vão fazer uma festa, mas Zabu não entende porque tem que ser no restaurante do Arajin, então Matakara explica que o irmão dele gosta mais da comida de lá do que das refeições do Wingstop. Quando Matakara pergunta se eles vão, os dois concordam animados, então ele vai falar com Ken, que também aceita participar da festa de boas-vindas. Enquanto isso, Arajin tá andando pela rua e Senha começa a surtar porque acha que o irmão do Matakara vai ser tão poderoso quanto o Luffy do Gear 5, e Arajin confirma que ele é mais forte que o Ken, o que deixa Senha tão feliz que ele pede para se fundirem. Quando Arajin pergunta por que ele quer tanto se fundir, Senha diz que é porque quer construir uma família feliz com ele, mas Arajin rejeita na hora essa ideia cheia de bandeira colorida. Em outro lugar, Matakara vê alguns garotos Nitro batendo no Shindo, então ele pede para eles pararem e desafia cada um para uma luta individual, mas um deles se recusa e ainda fala sobre o quanto Matakara foi cruel com eles enquanto continua batendo nele.
No entanto, Matakara agarra as mãos dele e ameaça enfiar sua berinjela tamanho família na garganta do garoto se ele não parar. Então os valentões finalmente recuam. Depois de confirmar que Shindo tá bem, Matakara se vira para ir embora, mas Shindo de repente se ajoelha, pedindo desculpas por suas ações, e afirma que Arajin o ajudou a perceber seu próprio poder. No entanto, Shindo diz que sabe o segredo por trás da força de Arajin e sussurra no ouvido de Matakara que o templo tem um segredo, antes de dizer para ele não se preocupar com isso e ir embora. Na estação de trem, Shindo pergunta a Ishia se fez o suficiente, e Ishia confirma que sim, mas ressalta que eles são iguais porque ambos estão buscando vingança. Mais tarde naquela noite, Matakara e Arajin estão fazendo algumas decorações no restaurante. Logo depois, Arajin e Matakara estão fazendo gyoza juntos na cozinha, mas Matakara continua errando e conta para Arajin que seu irmão também fazia gyoza horrível quando eram mais novos. Quando Arajin pergunta se eles vão morar juntos, Matakara revela seus planos de alugar um apartamento juntos assim que juntar dinheiro e convida Arajin para ir lá quando isso acontecer. Mas Arajin diz que vai estar ocupado demais com Mahoro. Finalmente, chega o dia da libertação de Mitsukuni, e Matakara leva 2 guarda-chuvas e vai buscá-lo, enquanto Arajin e todos os membros do Minadoke preparam as decorações para a volta de Mitsukuni. Enquanto Matakara espera do lado de fora do prédio da detenção, ele vê um homem correndo em sua direção. Então sorri, achando que é o Mitsukuni, mas na verdade é um dos funcionários que transforma seu sorriso em tristeza ao dar uma notícia horrível sobre Mitsukuni. No dia seguinte, Zabu vai até a casa de Matakara para procurá-lo, mas a senhora diz que ele não voltou para casa desde o dia anterior e que não está atendendo o telefone por causa de algo que aconteceu com seu irmão. Então Zabu pede para Saki ajudá-lo a encontrar Matakara. Mais tarde, na escola, Arojin tenta puxar conversa com Mahoro, mas Zabu e Saki interrompem e o arrastam para ter uma conversa particular com ele. Na escada, eles explicam para Rojin que Mitsukuni foi esfaqueado enquanto tentava separar uma briga na detenção juvenil, e os médicos acham que ele não vai sobreviver. Saki então menciona que Matakara está desaparecido no momento e pergunta a Rojin se ele tem alguma ideia de onde ele poderia ter ido. Mas Arojin afirma que não faz ideia. Então Zabu pergunta irritado por que ele não se importa com o amigo dele. No entanto, o imprestável responde que Matakara não é amigo dele. Então Zabu se afasta irritado com Saki e Senya diz a Arojin que Matakara está passando por um inferno por causa do que aconteceu com o irmão dele. Mais tarde naquela noite, Matakara está afundado na tristeza em um banco quando uma sombra estranha aparece de repente e começa a persegui-lo. Ele corre para uma rua deserta para escapar, mas quando fica exausto, a sombra o encurrala. Horas depois, Matakara chega à casa de Arojin, onde vê Arojin dormindo, mas percebe o pino de metal na cabeça de Arojin, o que o faz lembrar dos avisos de Zabu e Shindo de que Arojin tem um segredo. Quando ele toca no pino, Sen aparece em todo o seu esplendor, e Matakara acha que ele é a reencarnação de Sukuna, então ele grita e sai correndo o mais rápido que pode. Logo ele chega a uma rua onde Shindo se aproxima dele e diz que a força de Arojin é falsa porque está sendo aumentada pelo espírito que o possui. Matakara argumenta que isso é mentira, e Shindo afirma sem rodeios que Arojin vem enganando ele esse tempo todo. Mas Matakara ainda não quer acreditar, então ele sai correndo fazendo com que Shindo dê uma risada maligna ao estilo Light Yagami. Minutos depois, Arojin encontra Arojin no santuário e pergunta por que ele foi até lá, mas ele muda de assunto perguntando se sua força realmente vem do monstro que vive dentro dele. Arojin então menciona o incidente de bullying do passado deles, e Matakara afirma que Arojin parou de falar com ele depois porque ele era fraco demais. Mas Arojin explica que, na verdade, foi ele quem o abandonou e fugiu. Matakara ainda argumenta que não é o tipo de pessoa que faria isso, então Arojin diz apaixonadamente para ele parar de fingir que é forte, porque ele nunca foi forte de verdade. Ele então confessa que foi o poder de Senya que usou durante aquelas lutas, e Matakara o lembra da promessa de serem pessoas Zonki, mas ele diz que não quer mais ser uma pessoa Onki. Pouco depois, Matakara está no santuário, encolhido de medo por causa da sombra, mas Shindo aparece de repente e o orienta a disparar a arma espiritual, que libera uma bala que perfura seu coração. Quando Matakara acorda, ele vê uma peça de metal em seu peito e assim que a toca, Ichi aparece na sua frente. Enquanto Matakara está inconsciente no chão, Shindo parte para cima de Ichi, perguntando por que ele o enganou e se transferiu para Matakara. Então Ichi explica que simplesmente escolheu o hospedeiro mais forte e também aponta que Matakara carrega uma escuridão de profundidade imensurável dentro dele. No entanto, Shindo continua gritando com ele, então Ichiaya diz para Shindo ser grato por ter saído dessa com o corpo ainda inteiro.
Quando Shindo pergunta o que ele quer dizer com isso, Ishia responde que não é mais da conta dele, e Shindo tenta transferir Ishia de volta para dentro dele usando a arma, mas não funciona, e Ishia diz sem rodeios que não tem utilidade para um receptáculo fraco antes de pular para o corpo de Matakara. Na manhã seguinte, Arojin convida Mahoro para sair no dia seguinte, mas ela o rejeita, então ele volta sua atenção para Zabu e Saki, que estão conversando sobre como Matakara ainda não voltou para casa. Enquanto isso, Shindo retorna à sede dos Nitro Boys apenas para ver que seus subordinados agora estão vivendo livremente e planejando enfiar cactos no buraco da lixeira dele se ele aparecer de novo, então ele foge de lá. No restaurante, Arojin está preparando uma refeição, e Senya diz a ele que não precisava ter dito tudo aquilo para Matakara, mas Arojin argumenta que foi um alívio tirar tudo do peito. Enquanto isso, Zabu e Saki chegam ao quarto de Matakara, onde o vêm juntando suas economias de vida, e tentam conversar com ele, mas ele os ignora e vai embora. Então, Zabu diz para ele ir à escola no dia seguinte. Um tempo depois, Arojin tá andando pela rua, reclamando que o banho dele quebrou de repente e diz pra Senya que vai pra casa do Matakara, já que é o único banho público por perto. De repente, ele esbarra em Matakara e fala que vai pra casa dele porque o banho dele tá quebrado, mas Matakara estranhamente sai correndo. Enquanto isso, Shindo tá tendo um verdadeiro colapso no santuário, dizendo que não vai perdoar Ichia por terminado com ele, e encontra um pedaço de papel dentro de uma caixa, que tem a palavra Onki escrita. Enquanto Arojin se prepara para o banho, Saki aparece de repente e vê a marca da mão de Senya nas costas dele, então se oferece para lavar. Depois do banho, Arojin está relaxando na banheira quando Zabu aparece e pergunta se Matakara disse algo para ele. Arojin diz que não e sugere que deixem Matakara em paz, mas Zabu afirma que isso seria uma péssima decisão, considerando o estado atual dele. Então Saki anima os dois oferecendo a eles uma experiência exclusiva com seu enroladinho de salsicha. Mais tarde naquele dia, Mahoro tá brincando com uma boneca réplica do irmão, mas assim que ouve Marito se aproximando, ela pula e se esconde debaixo dos lençóis. Marito entra no quarto com o Ota que conta pra ele o que aconteceu com Mitsukuni, e isso deixa Marito irritado porque ele achava que o antigo líder do Minato Kai seria mais forte. Alta diz que Matakara deve estar sofrendo no momento, e quando Marito pergunta por que ele está falando dele, Alta revela que é o irmão mais novo de Mitsukuni, fazendo Naruto e Mahoro surtarem. Mais tarde naquela noite, Matakara toca a placa de metal em seu peito para invocar Ishia, mas ele ainda está apavorado com a entidade sombria no quarto. Então Ichia explica que aquilo representa a escuridão em seu coração e se oferece para libertá-lo disso. Ishia afirma que a escuridão vai desaparecer para sempre quando ele alcançar o verdadeiro poder, mas Matakara diz que isso é mentira porque tentou ficar mais forte depois que Arajin o deixou, mas o monstro continuou seguindo. No entanto, Ichia diz que ele desistiu ao invés de derrotar todos para chegar ao topo, e Matakara menciona como seus amigos o aceitaram. Mas Ishi afirma que amigos não servem para nada para quem está treinando para ser uma pessoa Onki. Matakara treme de medo da entidade sombria novamente, então Ishia explica que, enquanto ele continuar dependendo do Arajin, nunca vai se tornar uma pessoa Onki, e a escuridão nunca vai desaparecer, e pede para ele derrotar o Arajin. No dia seguinte, Arajin tá na sala de aula, triste, segurando a pedra de melhor amigo que ganhou do Matakara, o que o faz lembrar dos momentos divertidos que passaram juntos. Mas Mahoro de repente chama seu nome, fazendo com que ele pule de alegria. Ele a encontra no telhado, onde ela comenta que Matakara tá doente desde a morte do irmão, e afirma que entende como ele se sente porque já passou pela mesma situação antes. Ao ouvir isso, Arajin começa a surtar porque acha que Matakara tem dado seu molho branco para ela em segredo, e tenta mudar de assunto, mas ela de repente pergunta se ele já considerou os sentimentos do Matakara. Isso deixa Arajin sem palavras, e isso dá a ela a confirmação de que precisava de que ele é um babaca egoísta. Então ela se afasta e diz pra ele não falar mais com ela até que mude. Enquanto volta pra casa naquele dia, Arajin tá brincando com Senya quando Shindo aparece de repente, parecendo um City Lord desabrigado, e coloca o papel Honki no bolso de Arajin antes de ir embora. No templo, Ichia diz da Matakara que ele renascerá e será libertado das garras do monstro se derrotar Arajin, mas Matakara argumenta que não consegue fazer algo assim. Então Ichia o manipula, lembrando que Arajin vem enganando ele esse tempo todo. Isso deixa Matakara deprimido, então Ichia oferece novamente um ramo de oliveira, prometendo transformá-lo em uma pessoa Onki e libertá-lo do monstro se ele derrotar Arajin, e Matakara começa a ceder. Ao mesmo tempo, Senya conta a Arajin como conheceu Ichia e treinou com ele para se tornarem pessoas Onki, até que a amizade deles acabou se rompendo. Senya diz a Arajin que gosta da determinação que vê nele e afirma que Matakara também escolheu se tornar uma pessoa Onki por causa disso. De repente, Matakara aparece e começa a atacá-lo,
então Senha pede para se fundir com ele. Quando Arajin se funde com Senha, ele consegue bloquear os ataques de Matakara, mas Isha dá a Matakara uma fração de seu poder, o que permite que ele chute Arajin no chão, fazendo com que Senha seja expulso de seu corpo. Quando Matakara se aproxima para dar o golpe final, o intestino de Arajin começa a dar sinais de novo, mas Matakara para no último segundo, então ele corre para o banheiro mais próximo. Mais tarde naquela noite, Senha conta para Arajin que Ishia possuiu Matakara, mas quando Arajin pergunta quem é Ishia, ele desaparece de repente. Depois, Arajin se encontra com Shindo, que revela que o objetivo de Senha é tomar o corpo dele. No santuário, Ichiya começa a provocar Matakara, chamando Mitsukuni de fraude, e Matakara rebate dizendo que seu irmão era tão forte quanto uma pessoa Onki. Mas Ichiya ri e diz que ele não passava de um fraco impostor. Isso deixa Matakara tão furioso que ele força Ichiya a entrar em seu corpo e destrói o monstro das sombras com um chute. Então Ichiya manda ele aniquilar Arajin por tê-lo enganado. Enquanto isso, Arajin fica confuso com o que Shindo revelou sobre Senha. Então Shindo explica que Arajin foi enganado porque ele morreria se Senha assumisse seu corpo. Arajin não acredita nele. Então Shindo diz para Arajin perguntar diretamente para Senha e contar para Matakara sobre essa descoberta antes que o tempo acabe. No dia seguinte, Arajin chega à escola e, ao ver Mahoro, lembra do que ela disse para ele não falar com ela até considerar os sentimentos de Matakara. Enquanto anda pelo corredor, ele vê Zabu e Saki procurando na sala de Matakara, e como não vem Matakara na sala, começam a fazer planos para procurar uma nova melhor amiga na Disneylândia. No entanto, Matakara aparece de repente e pede para eles irem se divertir com ele, então Saki alegremente segura seu ombro enquanto seguem em frente. Enquanto Arajin os observa, ele chama Senha para sair e conversarem, mas Senha não aparece, então ele fica se perguntando o que Senha tá fazendo. Enquanto isso, Zabu e Saki estão jogando videogame no fliperama enquanto Matakara os observa, e Matakara decide buscar algumas bebidas. Mas no caminho, eles esbarram em alguns garotos Nitro que estão patrulhando a área. Ao verem que ele é o número 2 do Minato Kai, os garotos Nitro decidem ir embora, mas Matakara de repente puxa um deles de volta e o derruba com um soco diabólico no estômago por ter esbarrado nele. Os outros Nitro Boys cercam ele para se vingar, mas Matakara acaba com eles brutalmente fora de cena, e seus amigos ouvem o barulho então correm para ver o que está acontecendo. Quando vêm os perdedores inconscientes espalhados, Zabu pergunta para Matakara o que está acontecendo, porque ele não costumava se importar com os Nitro Boys, mas Matakara não responde e simplesmente vai embora. Enquanto Matakara caminha pela rua, Ichiya admite que ele fez um ótimo trabalho com os Nitro Boys, mas diz que da próxima vez precisa mirar um pouco mais alto. Então Matakara decide mirar nos membros do Esquadrão Siguma que estão se aproximando. Ryu se adianta para desafiá-lo, mas Matakara diz que ele não é o alvo daquele dia e pula para chutar Maruito, mas Maruito bloqueia e o convida a tentar mais forte. Enquanto Matakara desfere vários ataques contra ele, Maruito bloqueia e lança seu chute poderoso característico, mas fica surpreso ao ver que Matakara conseguiu bloquear. Matakara então tenta dar vários outros chutes, mas Maruito faz manobras de parkour ao redor dele para desviar e o acerta com um chute voador, jogando-no no chão. Ele tenta se levantar, mas Ichiya diz para ele recuar por enquanto porque ainda não está pronto para lutar contra Maruito, então ele foge. Ryu tenta correr atrás dele, mas Maruito o impede e diz que Matakara é a presa dele. Enquanto isso, Arojin está em seu quarto, implorando para Senha sair, mas sua mãe aparece de repente e começa a surtar sobre a novela que assistiu naquele dia. Então Arojin é expulsa e continua fazendo perguntas para Senha sobre o que Shindo lhe contou. Mais tarde, naquela noite, Matakara volta ao santuário e pergunta a Ichiya por que ele o impediu. Então Ichiya explica que ele teria perdido, e perder agora faria com que o demônio das sombras o assombrasse para sempre. Quando o monstro das sombras aparece, Matakara fica paralisado de medo, mas ele sai para fazer um solo leveling destruindo uns marginais aleatórios na rua. No dia seguinte, Zabu conta para Ken que Matakara não tem agido como ele mesmo ultimamente porque anda arrumando briga com os gangsters da Siguma e com os Nitro Boys, então Ken manda ele trazer Matakara até ele. Enquanto isso, Matakara vê Tatsuto enquanto anda pela rua e Ichiya pergunta por que ele não tá lutando com ele, então ele explica que tá procurando alguém mais forte. No entanto, o rei da manipulação diz que precisa lutar contra Tatsuto para apagar o monstro sombrio, então ele vai até ele. Mesmo tremendo de medo, Tatsuto parte para cima dele com raiva, esperando se vingar pelos amigos que Matakara bateu, mas seu golpe não causa nenhum dano e Matakara o manda voando com o chute. Enquanto ele se afasta, Tatsuto se levanta novamente e Ichiya diz para ele ir lá bater mais um pouco, mas Matakara argumenta que já é o suficiente.
No entanto, Ichiya diz que ele precisa abandonar seu coração covarde e ser mais impiedoso, então ele volta para continuar essa luta unilateral. Um tempo depois, Matakara encara o corpo inconsciente de Tatsuto, mas Ryu aparece de repente, fervendo de raiva enquanto parte para cima de Matakara com um soco. Matakara desvia, então Ryu jura que vai acabar com Matakara, e os dois começam a brigar. Ryu consegue acertar sua famosa cabeçada, que empurra Matakara para trás, mas Ichiya diz para Matakara que o monstro continuaria assombrando ele se perdesse, então Matakara avança e lança Ryu com um chute poderoso. Enquanto Ryu tenta se levantar, Matakara continua atacando com chutes ainda mais brutais, e Tatsuto vê isso, então tenta proteger Ryu com o próprio corpo, mas Matakara o chuta para longe. No dia seguinte na escola, os alunos comentam sobre como Matakara espancou brutalmente os Sigma Boys, e Arojin fica surpreso que ele tenha ido tão longe. Mais tarde naquele dia, Maruito visita Ryu, que está machucado, e o repreende por ter enfrentado sua presa antes de lhe entregar um pouco de comida. Depois de sair do quarto, Ota diz a Maruito para não lutar contra Matakara porque está com um mau pressentimento sobre as coisas, mas Maruito recusa porque quer um pouco de emoção. Enquanto isso, Zabu e Saki encontram Matakara enquanto eles espancam os caras na rua e tentam fazê-lo ouvir a razão, mas ele diz que está tentando ficar mais forte. Zabu informa que quem quer vê-lo, mas Matakara diz que está guardando ele para o final, deixando-os confusos. De repente, Maruito assume o rádio da escola e chama Matakara para o campo da escola para uma revanche. Então todos os delinquentes correm para assistir esse confronto. O professor tenta continuar sua aula só com Arojin na sala, mas Arojin se lembra do aviso de Shindo mais cedo, então ele sai correndo para encontrar Matakara. Quando Arojin chega ao campo, ele vê Matakara desferindo alguns chutes em Maruito, mas Maruito bloqueia e aplica um golpe brutal de dropkick. No entanto, Matakara bloqueia o chute dele e todos os outros ataques que se seguem, mas quando tenta finalizar Maruito, o Digachede desvia e o manda voando para o chão com um chute giratório. Quando Matakara avança de novo, Maruito espanca brutalmente, então ele joga um pouco de areia no rosto dele como distração e parte para um ataque surpresa. Mesmo assim, Maruito acerta ele com um outro chute poderoso e começa a tratar o corpo dele como se fosse uma pinhata. Mas Matakara faz igual ao Asta e se levanta, iniciando o processo de fusão com Ichiya ao dizer que deseja poder. Nesse estado possuído, ele manda Maruito voando contra a cerca com um chute ultra poderoso e começa a espancar ele enquanto Mahoru chora impotente. Em seguida, ele dá o golpe final, fazendo Mahoru desmaiar, e todo mundo na plateia fica completamente paralisado de choque ao ver que seu rei invicto foi derrotado. Mais tarde naquela noite, Arojin chama Senya de forma agressiva para sair, querendo descobrir o que está acontecendo com Matakara, e Senya finalmente aparece. Alguns anos atrás, numa época em que pessoas treinando para Seon que eram reprimidas pelas autoridades, Senya e Ichiya estavam treinando juntos, e Senya desferiu uma sequência de socos muda-muda em Ichiya. Mas Ichiya bloqueou e acertou ele com um chute, mandando Senya voando contra uma árvore. Senya admitiu que não era páreo para Ichiya, mas Ichiya disse que Senya estava tirando sarro dele e saiu irritado. Algum tempo depois, Ichiya desafiou Senya para uma luta séria, e Senya não queria participar porque um dos dois poderia acabar morto, mas Ichiya se posicionou dizendo que estava esperando por isso há muito tempo e que não restava mais nada para ele. Senya pediu para ele se explicar, mas Ichiya disse que era perda de tempo e deu um chute poderoso, que abriu o peito de Senya ao meio. Depois de brigarem por várias horas, eles chegaram ao impasse e avançaram um contra o outro mais uma vez, mas Ichiya chutou Senya no chão e mandou ele levantar, porque sentia que Senya ainda estava tirando o sarro dele. De repente, ele levou um tiro fatal nas costas de um soldado, mas enquanto se contorcia de dor no chão, jurou para Senya que guardaria o rancor. Senya tentou ver como ele estava, mas acabou sendo atingido por trás também, então morreu bem ao lado de Ichiya. No presente, Senya conta essa história para Arajin e explica que precisa resolver as coisas com Ichiya para entender por que ele arriscou a própria vida. Arajin pergunta se ele pretende enganá-lo e matá-lo para fazer isso, mas Senya diz que pretende devolver seu corpo depois. No entanto, Arajin diz que não quer mais ouvir suas desculpas e ordena que ele saia de seu corpo, então Senya se despede e desaparece. Mais tarde naquela noite, Matakara está espancando um bandido e o bandido implora por sua vida, mas o rei do karatê, totalmente despreocupado, apaga o cara com mais alguns chutes. Depois disso, ele vai até uma rua onde encontra Arajin, que lhe explica que Ichiya pretende tomar conta de seu corpo e pede para que ele o expulse. Mas Matakara sente que Arajin não se importa com ele, então conclui que Arajin não gosta da ideia de ele ficar mais forte. Para convencê-lo ainda mais, Arajin diz que ele vai morrer se seu corpo for completamente dominado.
mas Matakara responde que tudo bem, desde que ele o derrote, e se afasta friamente, deixando Arajin confuso sobre o que fazer a seguir. Ishia tenta convencê-lo a lutar contra Arajin, mas Matakara manda ele calar a boca porque há algo que ele precisa fazer primeiro. Um tempo depois, 3 membros do Esquadrão Siguma perguntam a Ota o que vai acontecer com eles agora que o chefe foi humilhado publicamente, mas Ota soca o chão de raiva enquanto responde que a Siguma ainda não acabou. Na manhã seguinte, na base do Minatokai, 2 membros estão conversando sobre como Matakara está agindo de forma mais violenta do que o normal, mas de repente o próprio diabo de quem falavam aparece e acaba com eles em segundos. Ao ver isso, Zabu pergunta a Matakara o que ele está fazendo, e Matakara diz que quer lutar com Ken 1 contra 1, mas Zabu acha que ele enlouqueceu de vez. Saki se aproxima de Matakara para tentar fazê-lo voltar à razão, mas ele o empurra no chão, então Zabu agarra sua camisa enquanto pergunta qual é o problema dele. No entanto, Ken aparece de repente, então Matakara diz para ele encontrá-lo em um lugar chamado Bahia Ishizo, em um horário combinado antes de ir embora. Horas depois, Arajin tá mandando ver na cozinha quando 2 caras começam a falar sobre a luta que vai rolar entre Matakara e Ken, o que faz ele se lembrar das palavras de Matakara mais cedo. De repente, Ken chega na lanchonete, então Arajin vai ao encontro dele do lado de fora e pergunta por que ele quer conversar com ele. Enquanto isso, Mahoro tá cuidando do irmão inconsciente no hospital quando Ota chega e se oferece para ficar no lugar dela, dizendo que ela precisa de uma pausa, mas ela recusa, então ele vai embora, deixando-a em lágrimas. No dia seguinte, Zabu e Saki estão sentados em um banco, e Zabu se lembra do dia em que eles entraram para a gangue Minatokai. Naquele dia, eles estavam super animados porque admiravam muito Ken por sua sequência de 300 vitórias em lutas, mas viram Matakara espancar alguns membros antes de pedir para duelar com Ken. Quando o duelo começou, Matakara avançou com um chute, mas Ken bloqueou antes de derrubá-lo com um golpe brutal de palma. Horas depois, Zabu e Saki entregaram uma bebida para Matakara e começaram a elogiá-lo pela coragem, então ele agradeceu a eles. No presente, Zabu pede para ir buscar Arajin antes da luta começar porque ele é amigo do Matakara, e Saki sai animada para fazer isso. No hospital, Ota conta para Ryu e Tatsuto que Mariuto ainda não acordou depois de 3 dias em coma, e isso deixa Ryu tão furioso que ele sai para vingar Mariuto. Mas Tatsuto dá um tapa na cara dele e chora enquanto chama de idiota por ignorar o quanto ele mesmo tá machucado. Alta calma os dois e diz que é responsabilidade deles proteger Siguma até o chefe voltar, então eles concordam com a cabeça. Naquela noite, Matakara tá indo pro local do duelo, quando Zabu aparece na frente dele e desfere alguns socos tentando impedi-lo. Mas ele aguenta todos os golpes e derruba Zabu com uma joelhada antes de dar um chute de machado forte nele no chão. Enquanto tenta se levantar, Zabu implora para Matakara voltar a ser seu amigo, mas Matakara dá outro chute brutal antes de derrubá-lo de novo com um golpe de calcanhar. Quando Matakara tenta seguir em frente, Zabu segura sua perna e diz que ele é seu amigo, então Matakara o chuta repetidamente até ele soltar. Minutos depois, Matakara chega ao local do duelo, onde declara que vai derrotar Ken e ficar mais forte. Quando o duelo começa, o time Bruce Lee desfere chutes em Ken, mas Ken bloqueia seus ataques antes de lançá-lo para longe com um golpe de palma. Enquanto ele se esforça no chão, Ken o soca para o alto e tenta dar o golpe final, mas Matakara se funde com Ichiya e contra-ataca com um chute giratório super poderoso. Ele então domina Ken com uma sequência de chutes poderosos, mas Ken continua de pé, então ele desfere vários outros ataques brutais. No entanto, nesse momento, Ken se lembra do dia em que Mitsukuni pediu para ele proteger Minato Kai caso algo acontecesse com ele, então ele permanece de pé mesmo estando desacordado. Ao ver isso, Arajin se lembra de Ken pedindo para ele parar Matakara com os próprios punhos caso fosse derrotado, então Arajin volta para o santuário e atira na própria cabeça novamente para invocar Senha. Assim que Senha aparece, Arajin pede para Senha se fundir com ele. Senha lembra a Arajin que ele pode morrer se eles se fundirem completamente, mas Arajin manda ele calar a boca e afirma que não vai morrer porque está fazendo isso para acordar Matakara. Enquanto isso, a mãe do Arajin acabou de assistir ao último episódio de Euphoria e vai até o quarto dele para procurá-lo, mas não o vê lá, então suspeita que ele está secretamente ficando com garotas góticas. Na base Siguma, Ota se pergunta se Matakara foi possuído pelo espírito de Muhammad Ali, e Tatsuto aponta que Arajin não está entre eles. Mas Ryu diz que não importa, porque ele é inútil mesmo quando está presente. No entanto, assim que Alta ouve o nome de Arajin, ele diz para eles que Arajin pode saber algo sobre isso. Enquanto isso, o céu começa a ficar vermelho e Ichi assume completamente o controle do corpo de Matakara, então ele declara que chegou a hora de seu confronto final com Senha.
Ao mesmo tempo, Saki enrola Zabu em bandagens, mas Zabu se esforça para ficar de pé novamente e diz para Saki que eles precisam encontrar Aragin. No hospital, Mahoro entrega para Mariuto seu lanche favorito do McDonald's, mas ele ainda não acorda, e ela fica tão deprimida que sai para esfriar a cabeça. Nesse momento, a enfermeira traz o corpo inconsciente de Ken, e imediatamente ela menciona o nome dele. Mariuto finalmente acorda e também diz o nome. Enquanto as enfermeiras colocam o corpo de Ken em uma posição estranha de amarração, Mariuto surta, então Mahoro e os outros comemoram o despertar dele. Enquanto isso, Alta, Zabo e Saki chegam ao restaurante para procurar Odin, e a mãe deles diz que ele não tá por lá. Então eles tentam sair correndo para encontrá-lo, mas ela começa a falar umas bobagens sobre como eles precisam deixá-lo evoluir e virar um homem, o que faz com que eles hesitem. Ao mesmo tempo, Arojin está saindo do templo quando Matakara chega, e Senya diz a Arojin que Ichia tomou completamente o corpo dele, então ele se prepara para enfrentá-lo. Arojin pede para Senya se fundir com ele, e quando Senya pergunta qual é o seu desejo, ele deixa de lado essa história de virgindade e deseja que Matakara acorde, então Senya o possui. No entanto, a consciência de Arojin de repente cai no abismo, então Senya sai à força, chamando Arojin de idiota por deixá-lo assumir o controle. Isha diz a Isha que esperou 300 anos por esse duelo, e Senya pergunta por que ele arriscou a vida para lutar contra ele, mas Ichia diz que vai encontrar sua resposta lutando, então eles assumem suas posições de batalha. Assim que a luta começa, Ichia desfere uma sequência de chutes em Senya, mas Senya agarra sua perna, então ele gira para escapar do controle de Senya e acerta um chute rápido antes de pousar no chão. Senya vai com tudo, tipo Star Platinum, liberando uma enxurrada de socos super rápidos, mas Ichia bloqueia e o derruba com um chute poderoso. Quando Senya tenta atacar de novo, Ichia o derruba e o esmaga no chão com um chute de machado, antes de pedir para ele se levantar. Depois de afastar a perna dele à força, Senya consegue ficar de pé novamente, mas Ichia não dá nem um segundo para ele respirar antes de lançar outra sequência de chutes poderosos direto no rosto dele. Senya percebe que não pode vencer, mas se lembra que foi Ichia quem o inspirou a se tornar uma pessoa Onki, e que ele sempre quis ser tão forte quanto ele. Então, sente que é impossível derrotá-lo. Ichia derruba Senya no chão e explica que o motivo de ter arriscado a vida no duelo era porque queria morrer pelas mãos de Senya, em vez da DST que já estava destruindo ele. Quando ele se para dar o golpe final, Senya pede desculpas por não conseguir dar a Ichia o que ele queria, e desmaia. No entanto, o som da voz de Arojin o desperta em um mundo mental, onde Arojin lhe dá uma cabeçada enquanto pergunta o que ele está fazendo. Senya diz que não consegue vencer Ichia, então Arojin diz para ele não desistir e começar a lutar de verdade. Mas Senya manda ele calar a boca, então Arojin dá um tapa nas costas de Senya enquanto diz para ele parar de fugir. Isso dá a motivação que ele precisava para parar o chute de Ichia com um soco e se levantar novamente. Vendo que ele finalmente está lutando a sério, Senya avança animado, e os dois se enfrentam intensamente, fazendo raios surgirem por toda a área. Enquanto isso, Zabu e Saki estão procurando por Arojin e avistam ele lutando com Matakara, então correm para ajudá-lo. Enquanto a batalha continua, Senya avança com um soco, mas Senya hesita e se lembra de como nunca conseguiu perdoar Senya por ter pegado leve durante a luta deles, e também de como não conseguia se perdoar por não ter conseguido fazer de Senya uma pessoa honesta. Os dois Super Saiyajins trocam golpes animadamente mais uma vez até que Senya finalmente derruba Ichia no chão e Senya tenta ajudar Ichia a se levantar, mas seu corpo é subitamente tomado por uma versão sombria de Matakara, que declara que vai derrotar Odin. Em um piscar de olhos, Matakara sombrio avança e nocauteia Senya com um chute brutal, tentando finalizá-lo com um golpe de machado, mas a Arojin acessa sua força Gunner, o que lhe permite retomar o controle do próprio corpo e bloquear o chute. Arojin fica confuso com a forma atual de Matakara, então Senya explica que ele amplificou seu poder ao absorver Ichia. De repente, Matakara o empurra para trás com um chute poderoso e o domina com vários outros chutes, e Senya implora para que Arojin se salve ficando no chão. Mas Arojin se levanta novamente e pergunta a Matakara por que ele precisa ficar forte. Matakara o espanca enquanto responde que precisa se tornar o mais forte para expulsar o monstro, mas Arojin o derruba no chão dizendo que ele mesmo se tornou o monstro. No entanto, o Matakara se levanta novamente e desencadeia uma enxurrada de ataques enquanto diz que nunca precisou de amigos, e isso faz Arojin perceber que Matakara esteve com medo da solidão o tempo todo, então ele decide que não vai mais fugir. Matakara desfere um chute para encerrar a batalha, mas Arojin recebe o golpe de frente e lança um soco energizado pela luz da pedra da amizade deles, que salva Matakara da escuridão em sua alma.
Quando a fumaça se dissipa, Senha percebe que Arojin se tornou uma verdadeira pessoa Honk, então ele agradece a Arojin por lhe ensinar o que Honk realmente significa antes de ir embora. Quando Matakara acorda, ele começa a chorar de remorso, mas Arojin diz que ele não tá sozinho, e enquanto os membros do Minato Kai correm até eles, ele carimba a pedra da amizade na palma da mão de Matakara. No dia seguinte, Matakara pede desculpas a todos do Minato Kai por suas ações, e eles o recebem de volta de braços abertos. Dias depois, Matakara tá segurando a mão de Mitsukuni no hospital, mas de repente os dedos dele se mexem, o que deixa Matakara feliz. Enquanto isso, Arojin tá sentindo falta de Senha, então ele vai até a praia e joga o pedaço de metal de Senha no rio, mas ele ricocheteia em alguns objetos e volta acertando sua cabeça, e Senha aparece mais uma vez. É isso para este vídeo. Deixe um like se você gostou e assista a este vídeo que tá na tela.